Conexão Saúde, apoio cultural, Sucolife, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, o nosso programa, a nossa saúde, o nosso bem-estar, todas as quartas-feiras aqui com vocês, às 10h15 da noite e às 1h45 da tarde. E o tema de hoje é muito importante, vale todo o nosso respeito, porque eu tenho um comunicado para fazer para vocês. A gente está no Setembro Amarelo. Em homenagem a Setembro Amarelo, a gente começa a partir deste mês de setembro de 2019 a cuidar da nossa saúde mental. E é por isso que a gente recebe hoje, e se Deus quiser, todos os meses aqui para conversar sobre a nossa saúde mental, o Cássio Ropelato, comunicólogo, psicólogo e especialista em cura. Cássio, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Conexão Saúde. É uma alegria para mim, é uma honra tê-lo aqui com a gente, conversando de temas tão importantes, já que a gente vivencia, atualmente, tantos problemas psíquicos como hoje, né? Sim, é um prazer poder partilhar com vocês a respeito desse tema, que eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida, todos nós vamos ter que pensar a respeito do que significa cura. O problema é que nós pensamos cura quando nós estamos doentes ou quando num estágio muito avançado de doença. E então nós vamos acabar descobrindo que cura é algo muito subjetivo para alguns de nós. O Cássio é especialista em cura e também é escritor. Eu vou aproveitar para já falar, Cássio, porque depois a gente começa a conversar, a gente se empolga e a gente esquece de falar do livro que ele acabou de lançar, O Despertar da Fonte, Cássio Ropelato. Apenas aqueles que são conduzidos pela voz interior experimentam a liberdade. Cássio, o livro trata da cura? Sim. As pessoas me perguntam como que eu cheguei ao livro e por que existe esse livro. Num determinado momento da minha vida, eu tive que pensar a respeito da cura. Eu tive que passar por esse processo. E quando eu era convidado para dar palestra, sou convidado para dar palestra no país inteiro, então as pessoas me pediam, você não tem um livro, alguma coisa que eu pudesse absorver um pouco mais? 1 hora de palestra é pouco. E aí então surgiu o livro que ele conta como eu cheguei à cura, que ele começa numa busca e depois a busca perdeu totalmente o sentido para mim, porque eu estava vivendo um encontro. Eu abandonando essa busca, a voz interior se manifestou. Então assim, isso foi e é hoje a minha missão como profissional, como ser humano, poder partilhar como isso acontece, como isso é parte do processo de cura. Como que você enxerga a sociedade atual? Por que nós estamos adoecendo? Por que tanto problema com saúde mental? Depressão, que é o mal do século, ansiedade, ideação suicida, os índices de suicídio só aumentam, e principalmente com os nossos jovens, adolescentes, crianças depressivas. Como que você enxerga? O que aconteceu? Para mim, eu vou ser bem objetivo. Para mim, nós vivemos numa sociedade onde nós perdemos o sentido da vida. O que significa viver, o que significa estar aqui. A partir do momento em que uma indústria da cultura de massa, uma indústria cultural, ela propõe que você seja bem-sucedido, e ser bem-sucedido é ter poder de consumo, você deixa de ser a sua essência para ser a sua aparência. Você deixa de ser o seu interior para ser o seu exterior. À medida que a sociedade foi fazendo essa transição que começa lá atrás, e ele foi perdendo, nós fomos perdendo a conexão com aquilo que é mais essencial na nossa existência, aquilo que significa acordar de manhã. O significado de amor, por exemplo, é belíssimo quando você entende ele sob a dimensão da cura. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, a mágoa, o ressentimento, o ódio e a vingança fazem parte de uma sociedade que o tempo inteiro está no embate. Portanto, como é conhecer cura
O que significa cura é tão abstrato. Se você for tomar isso pelo âmbito da medicina, a cura é mecanicista, a eliminação de sintoma. Se você for para a minha área, que é psicologia, ainda é muito questionável o significado da cura e às vezes muito subjetivo. Se você for para o âmbito religioso, ele está ligado ao pertencimento e à crença. Ou seja, será que uma dessas três vertentes tem a cura, ou as três juntas são a cura? E no meu estudo como especialista eu percebi que não, nem a mecanicista baseada no sintoma, a psicologia ainda caminha nesse sentido, ela não tem uma formatação a respeito da cura, e a religião está muito ligada à questão de você pertencer, de você fazer parte. Ou seja, quando você toma essas três vertentes, a principal questão é quanto você consegue ouvir uma história. Então, veja bem como é interessante. Quando você adoece, você tem que ouvir a doença. O que você aprende? Sinais. A negar e se opor à doença. Então, você não pode ouvir o que ela quer te dizer. Você não pode ouvir qual é o aprendizado que está por trás de uma doença. Nós, a princípio, vemos doença como algo negativo, quando é absolutamente errôneo isso. Morrer é parte da vida. Nós não podemos ver como um fracasso. Aquela pessoa lutou e morreu, como se fosse ela falhou ou ela não foi salva. Eu vi um programa seu onde as pessoas perguntaram onde está Deus que deixa acontecer tantas coisas aqui nesse mundo. Eu pergunto, quem disse que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Quer dizer, nós temos liberdade. Exato. Quando você olha para a África, por exemplo, os problemas da África, ou os problemas que nós temos aqui no Brasil, nós temos que entender que nós somos o canal pelo meio do qual Deus se manifesta. É por isso que ouvir a voz interior é o que te permite processar essa cura. Eu tive muitos clientes, Priscila, que eram terminais, e comigo eles falavam sobre a morte de uma maneira tranquila, serena. Porque num determinado momento do processo de autoconhecimento, eles entendiam que a morte é parte da vida. O que assusta na nossa sociedade atual, primeiro que não se fala, é um tabu a falar sobre a morte, é um tabu falar sobre a doença, e nós só conversamos ou dialogamos sobre cura quando nós estamos diante de uma doença ou de uma fatalidade. Mas no dia a dia nós não buscamos internamente o significado disso, e mais do que o significado, a repercussão do que isso traz na minha vida. Quando você fala que a doença, que a morte pode ser uma... Eu poderia pensar que pode ser a cura, não necessariamente. A morte pode ser uma consequência e não a causa da cura, não sei. Então vamos definir cura. O que seria cura? especificamente? A cura é estar em harmonia com a tua alma. Não tem nada a ver com doença, com o fato de você apresentar um quadro clínico de doença. Até porque você pode ir ao médico e o médico não encontrar nenhuma repercussão de doença física ou psíquica em você, e isso não significa que você seja saudável. Quantas pessoas clinicamente são saudáveis e psiquicamente ou nas suas almas são absolutamente doentes. Então, cura é estar em harmonia com a minha alma. É o reconhecimento de que estar aqui é uma dádiva e um aprendizado maravilhoso, que eu não preciso do externo corresponder às minhas expectativas o tempo todo. Eu sou feliz quando estou saudável. É mentira. A maior parte das pessoas é saudável e não sabe, nem sequer conhecem o que significa felicidade. Então, dizer que a morte pode ser um processo de cura, eu gosto de pensar que a morte é parte daquilo que sou. Eu preciso usar, eu gosto de imagens. As imagens me ajudam muito a trabalhar, me ajudam muito a trabalhar com meus clientes. Eu gosto de pensar como uma criança que brinca na areia da praia. Ela monta um castelo, ela brinca o dia inteiro com aquele castelo, e no final de tarde ela olha sorrindo o mar chegando e levando embora o castelo dela, sorrindo. Assim deveria ser a nossa experiência de morrer. Olhar sorrindo para um processo que deve haver dignidade.
a forma como eu olho para o meu pai, para minha mãe, para as pessoas que eu amo. Mas por que é tão difícil olhar assim para a morte? Porque nós somos muito apegados à nossa imagem, nós acreditamos que somos o nosso corpo. A primeira coisa que eu descobri na minha jornada sobre cura, que eu não sou esse corpo. Eu estou esse corpo, e isso faz uma diferença muito grande no meu processo de autoconhecimento. É por isso que todo aquele que se apega ao corpo, se apega à imagem, ele tem uma dificuldade de lidar com a morte ou com o processo de envelhecer. A gente pode falar o apego ao materialismo, Sim. ao nosso corpo, a tudo. Sim. E a gente vive na matéria. Como viver na matéria, estar na matéria e viver espiritualmente? Eu sou desse mundo, mas não pertenço a esse mundo. Eu só estou aqui. Então é um processo de transição, onde a vida me ensina que aqui eu sou um aprendiz. Você começa a perder o sentido da vida quando você não entende que você está aqui como um aprendiz. Porque você se comporta como um filho mimado, que tem que ter coisas boas todos os dias acontecendo para que você esteja feliz. Você consegue ser feliz hoje com o pouco que você tem? Se você não consegue ser feliz hoje com o pouco que você tem, certamente você não será feliz com o muito. Você nunca será feliz. Porque você não sabe o valor das pequenas coisas, das simples coisas da vida. O homem atual é um homem muito desligado da percepção da simplicidade. É tudo muito over, é tudo muito forte, é tudo muito impactante. Exagerado. Exato. E tem que ser. Então é tudo muito intenso. Então aquilo que é simples perde o valor. É claro que isso para a indústria do consumo é um terreno muito fértil, porque isso faz com que você não reflita. Será que eu realmente preciso de uma determinada marca? Será que eu preciso de um determinado estilo de vida? O que eu acho bacana é que essa geração que está chegando agora, alguns, por exemplo, eles não são interessados em carros, não estão interessados em trabalhar para grandes empresas e vender a sua vida para ter o título de ser bem-sucedido porque tem uma conta bancária. Eles estão trazendo uma nova perspectiva que talvez a minha geração não foi suficientemente madura para olhar para isso. Então eu penso que em muitas áreas nós vamos ter que repensar como acontece a medicina, como acontece a psicologia e como acontece a religião. E eu queria fazer uma distinção aí. Quando eu falo em religião, eu não me refiro quando eu falo em espiritualidade, desculpa, eu não estou me referindo a um dogma religioso, a uma filosofia religiosa. Eu falo da transcendência, do sentido da vida. Dana Zohar, que trouxe para nós agora a inteligência espiritual, ela prova isso como ciência, que existe o cérebro espiritual. E qual é a característica? Na ciência exata, nós vamos falar sobre como e quando. No cérebro espiritual, na inteligência espiritual, nós vamos falar o sentido. Muda completamente. É por isso que muitas vezes, quando alguns intelectuais dizem a ciência nunca consegue provar Deus e espiritualidade, sim, é porque isso é da ordem do sentido, não do como e quando. É do sentimento. E o que o sentimento, o sentir representa em tudo isso, Cássio? O que o sentir representa, hoje a gente tem que ter bem claro que nós nos tornamos analfabetos emocionais. Por exemplo, uma geração, uma humanidade que hoje não entra em contato com a sua dor e sempre tem um alopático, alguma coisa que te tira do contato com a dor, te faz o quê? Inábil para lidar com a frustração. É por isso que hoje nós percebemos o quanto as pessoas estão incapacitadas para lidar com a frustração. Então, nisso, o que você falou de início, eu concordo plenamente. A quantidade de pessoas que se suicidam e problemas psíquicos de todas as ordens é alarmante. O índice de suicídio aumentou, quase dobrou em muitos países de primeiro mundo. E muito se engana quem acha que aqui no Brasil nós estamos num momento difícil, depressivos e está um momento complicado. Porque os países de primeiro mundo, como França, por exemplo, o índice de depressão é altíssimo. O que prova que não é fora o que causa a depressão, é dentro. E aí, então, quando eu sou um analfabeto emocional, quando eu não sei olhar para dentro, como eu vou fazer meu processo de cura?
O processo de cura, ele exige o autoconhecimento. É nesse momento em que você percebe que algo mais do que aquilo que você espera da vida é importante. Talvez não aquilo que eu espero da vida, mas aquilo que a vida tem para me ensinar é o que vai trazer uma mudança efetiva na minha existência. E as pessoas têm uma grande dificuldade com o autoconhecimento. É mais fácil olhar o outro do que olhar para si mesmo, para dentro. Por que a gente tem essa dificuldade de se conhecer? Primeiro, por causa da nossa cultura. Nós somos uma cultura do fora, da imagem. Nós estamos o tempo todo ou no celular ou na televisão, vendo programas e emissoras que não acrescentam absolutamente em nada, que não discutem isso que nós estamos discutindo agora, ou se discute com superficialidade ou vinculado a instituições. Então, o que acontece? O ser humano, ele não é educado para a reflexão. A própria escola que nós temos, ela faliu nesse sentido. Ela não forma pessoas reflexivas, ela forma pessoas que reagem diante de um celular, ou diante de uma nota, ou diante de uma prova, ou diante de uma situação específica, mas ela não forma a reflexão. E isso é o motivo pelo qual o autoconhecimento hoje se tornou uma matéria quase que essencial, mas é uma matéria essencial para a gente conseguir se curar. Não é por meio do autoconhecimento, para a gente começar a entender quem nós somos, para a gente aparar as arestas do nosso comportamento, porque como que é? Existem várias teorias comportamentais. O que você... A gente se comporta como? Pelas nossas percepções, nossos sentimentos, nossa cultura, o que a gente aprendeu, o que o pai passou. Como que a gente se comporta? Como que algumas pessoas reagem de uma forma perante um problema e outras de outra forma? Isso está muito ligado com a forma como nós compomos aquilo que eu chamo de memória emocional. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu. Se você nasceu numa tribo onde todo mundo é guerreiro, você pensa como guerreiro e você age como guerreiro. E você acredita que aquilo é o certo. No Oriente Médio, por exemplo, eles têm lá 2, 3 mil anos, muito mais, de guerras que acontecem entre eles. Para eles, eles têm uma guerra que é justa. Eles realmente acreditam. O que é crença, então? Porque eu sou alimentado por crenças. As crenças, elas estão ligadas à questão da memorização. Como eu memorizo algo? Memória é fato mais emoção. Então, tudo aquilo que tem um teor emocional muito forte, por exemplo, pai, mãe, amar, perder, tudo isso acaba sendo uma memória muito mais preponderante sobre aquilo que é uma reflexão mais profunda. E eu acredito que aquilo é verdade. Então, se você tomar Siddhartha Gautama, Buda, há 2.600 anos atrás, ele diz uma coisa que eu particularmente acredito que está relacionado ao processo de cura e do adoecer, que a maior de todas as doenças, sem sombra de dúvida, é a ignorância. Então, se eu perguntar para você, existe doença? O que você me diria? De imediato que existe. Então, mas pensando bem, na realidade depende da reflexão que eu fizer em relação à doença. O que é a doença na realidade? Não é? Aí começa a refletir. Você fez a pergunta que já começa para reflexão. Isso. E quando você falou de padrão de comportamento e vai de acordo com o nosso meio, para a gente parar de ter o padrão de comportamento, para a gente realmente cessar o padrão de comportamento, a gente teria que começar a refletir. Por que eu faço isso? Por que eu me comporto assim? Por que eu reajo dessa maneira ou não? Sim, mas eu só quero complementar a questão anterior. Da doença. Não existe doença, o que existe é doente. Muda completamente quando você entende que a doença não existe o câncer. Existe o câncer do João, da Maria, do Fernando. E cada um tem um desdobramento que pode ser absolutamente divergente. Mas quando a gente pensa assim, às vezes as pessoas se ofendem. Falar, então quer dizer que eu sou responsável? Porque as pessoas gostam de culpabilizar os outros. Sim. Eu já ouvi muito isso na minha carreira, que você é responsável pela sua saúde e pela doença. Você não pode ser responsável por algo que você não conhece. Eu não posso te responsabilizar por, nesse momento, você não falar alemão, por exemplo, se você não sabe falar alemão. Você não pode ser responsável por isso.
Então, quando nós pensamos na questão de como a doença se forma, ela se forma dentro de um âmbito muito inconsciente e às vezes até coletivo. Tem dimensões da doença que são muito complexas e muito profundas e não dá para aprofundar nesse momento, que está ligado também aos meus antepassados, a forma como eles viam e sentiam a vida, como eu falei, essas memórias. Que elas a gente traz internamente essas memórias passadas. Sim. E a gente se comporta de acordo, Exato. É isso? Exato. Você às vezes acha que é muito original algo que você está sentindo e você tem isso de herança dos seus antepassados, e a doença às vezes traz esse fenômeno, mas eu nunca acredito que em nenhum momento a doença é um castigo ou uma provação ou uma maneira pelo qual você vai pagar algo que você fez lá atrás. É exatamente por esse pensamento negativo, essa percepção negativa, que as pessoas não buscam o autoconhecimento com relação à cura. Como que eu vou olhar? Você me perguntou como mudar isso. Primeiro, 70% das pessoas sequer sabem que tem um problema. E que precisam ser curadas. Sequer sabem, 70%. Mas a gente vai responder essa pergunta, Cássio, no próximo bloco. Vamos deixar as pessoas aqui, né, espertas para assistirem o Conexão Saúde. Mas antes eu vou lá na Dona Educa, que hoje a gente tem uma linda moça, uma linda menininha de 2 aninhos, cantando a Valentina junto com a mãe dela, Andréia, pra gente aqui no Conexão Saúde. Não tinha no céu, eu não tinha estou te não quero te amar, a chuva reclamando, onde te deu, hoje não quero te ver no céu, hoje não quero te ver lá no céu. Hoje não quero te ver lá no céu, minha casa de tanto, essa sempre te amo, amém. Valentina, que gracinha, parabéns, parabéns para a mamãe Andréia, isso mesmo. E a gente não pode deixar de ir para onde? Para o Dr. Martelli, lá na Clínica Martelli, no nosso bloco Nova Odontologia. Nova Odontologia, apoio cultural, Clínica Martelli. Oi Pri, tudo bem? Vou falar com você novamente, com o seu público. Bom, hoje nós vamos falar sobre osseointegração, sobre implantes ósseo-integrados. As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Como é que eles funcionam, qual é a taxa de insucesso, fala-se muito de rejeição, que é uma grande bobagem, isso não acontece, tá bom? Então, para você entender o seguinte, né? Aqui nós temos uma imagem de modelo, obviamente, de um implante que foi instalado no osso. Quando você faz uma fresagem, você cria uma área para você instalar o implante, né? Você usa o quê? Uma broca para fazer isso. Depois você instala esse implante, você sepulta o implante por 6 meses. Durante esse período há uma cicatrização, ou seja, a superfície do implante que tem um preparo para se unir ao osso. Por isso que chama-se ósseo-integração, tá bom? Então você tem uma união biológica entre a face do implante com o osso. Tá bom? Isso não sai mais, né? A partir do momento que isso se integra, para você tirar um implante desse, só se você cortar o osso em volta, não sai mais, tá bom? O que é ótimo, tá bom? Então hoje você tem milhares de opções na implantodontia, né? Principalmente os implantes de integração rápida, que são apenas 21 dias, ao invés de 6 meses. Esse aqui é um deles, é um implante da Straumann, tá certo? É um implante importado da Suíça. A Straumann comprou uma empresa brasileira, que é a maior fábrica de implantes do mundo, que é a Neodent em Curitiba, ok? Então a Straumann está no Brasil, ok? Esse é o melhor implante no mercado mundial. Então você tem um implante hoje no mercado que a integração se faz com 21 dias apenas. Isso é muito bom. A partir de 21 dias você pode pôr um dente em cima desse implante e tá integrado, tá? Com relação a insucessos ou com relação à rejeição, isso não acontece. O que existe é uma taxa de insucesso em qualquer procedimento odontológico e médico. A taxa de insucesso de implantes é 3%, ou seja, de cada 100 implantes que eu faço, 3 eu vou perder. Por quê? De repente é uma bactéria,
né, na área operada, uma bactéria circulante no corpo do indivíduo. São motivos que não tem uma clareza, mas é uma taxa de insucesso. Agora, se convenhamos, se você tem 97% de sucesso, a implantodontia é um grande sucesso. Tá bom? Então não existe rejeição. Titânio é biologicamente compatível. Tá? Não existe rejeição do metal. O que existe muitas vezes é alguns erros de confecção do implante, sim, e a taxa de sucesso de 3%, tá bom? O resto é uma técnica excelente, que existe há 50 anos, tá bom? Obrigado, beijão para você, até a semana que vem. Nova Odontologia. Apoio Cultural. Clínica Martelli. Muito obrigada, Dr. Martelli, sempre pela sua participação e pelas suas dicas aqui no Conexão Saúde. E eu também vou lá para a clínica do Dr. Dario Baldo Júnior. Vamos ver o que ele vai contar pra gente sobre neurologia. Neurologia sem neuras com o Dr. Dario. Neurologia sem neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre privação de sono. Todo mundo reclama que dorme mal em algum momento da vida, né? Então nós temos aí as insônias, né? Que podem causar dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono. E tem até mesmo aquelas pessoas que de repente acordam no meio da noite, na madrugada e não conseguem dormir mais, né? Existem pessoas também que têm sono fragmentado, né? Então isso aí é o contexto básico das pessoas que têm insônia. Mas insônia não é a única causa de privação de sono. Hoje em dia, o que nós temos muito são aquelas pessoas que dormem pouco devido ao grande número de atividades que elas realizam no dia a dia. Isso faz com que, com o tempo, essa pessoa comece a ficar muito cansada, fadigada, com alterações de humor, né? Como dizemos por aí hoje, estressadas, não é mesmo? E cada vez dormindo pior, né? Com qualidade ruim, passando a ter muitas vezes dor de cabeça, irritabilidade, alterações do apetite e até da libido, né? O que fazer para melhorar? Em primeiro lugar, rever as suas prioridades de rotina realmente, né? Fazer aquilo que é importante no dia sem acúmulo excessivo de atividades, fazendo com que você encontre o melhor número de horas por dia que é bom para você. Se você achar que para você tem que dormir 7 a 8 horas por dia, que é a média da população no mundo, você tem que se programar para isso. Então, por exemplo, você pode dormir por volta das 10 horas da noite e acordar às 6 horas da manhã, né? É um exemplo aí, né, para você conseguir dormir às 8 horas. Fazendo isso e se programando, você consegue melhorar a qualidade de vida mesmo no dia a dia. Caso você não consiga fazer isso, você tem que procurar um médico para te ajudar a detectar se você tem essa privação de sono por quantidade de horas. Para isso existe exame, né? Você pode procurar um neurologista ou seu médico de confiança ou qualquer médico que trabalhe com medicina do sono para que isso se resolva. Nunca deixar para depois, porque quanto pior a nossa qualidade do sono, pior a nossa qualidade de vida. Neurologia sem neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Muitíssimo obrigada, Dr. Dario. É sempre uma honra tê-lo aqui com a gente no nosso programa. E agora a dica é minha. Para você que quer sempre cuidar da sua saúde, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde e a gente precisa ter um bom plano de saúde que a gente confia. E esse plano é o H-Saúde, nosso plano, nosso hospital. E hoje a gente tem quem falando sobre o H-Saúde? Os funcionários do H-Saúde. Vamos dar uma olhadinha. Eu trabalho na H-Saúde faz 5 anos. O nosso principal objetivo é cuidar dos nossos beneficiários, orientá-los no que for necessário. É muito bom trabalhar na H-Saúde e fazer parte dessa família. Esse ano a H-Saúde completa 40 anos e nós somos muito gratos por fazer parte dessa história. Então a nossa função é acolher, acalmá-los, ajudar eles da melhor maneira possível. A gente faz de tudo. É uma equipe, a gente quer que eles saiam daqui totalmente satisfeitos, tranquilos. E alguns às vezes falam assim, nossa, eu cheguei aqui tão mal, estou saindo tão bem. Então a gente só tem a agradecer esse plano H-Saúde, né?
porque, como eu volto a dizer, é muito acolhimento, é muito amor, é muita dedicação. H Saúde, nosso plano, nosso hospital, há mais de 40 anos aí no mercado. Eu quero parabenizá-los hoje e sempre. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa com Cássio Ropelato, comunicólogo, psicólogo, sobre saúde mental. Mas antes a gente vai lá para a clínica do Dr. Jorge Augusto Zebeide entender um pouquinho mais sobre saúde vascular. Saúde vascular, com o Dr. Jorge Augusto Zebeide. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma época ideal para tratar suas varizes e seus vasinhos. Na verdade, não existe a melhor época do ano. Existe sim uma época que é mais adequada pelo fato de exposição solar, uso de meia elástica e assim por diante. Porém, se você quer ter uma perna mais bonita, com menos vasos, menos varizes para o verão, que é quando você deixa ela mais exposta, o ideal é começar o tratamento antes, na época de outono e inverno, para dar tempo de você fazer a sua consulta médica, avaliação pré-tratamento e realizar os seus procedimentos com calma, para ter um resultado mais satisfatório e com maior segurança. Entre em contato, estou à sua disposição. Até lá. Saúde vascular, com o Dr. Jorge Augusto Zebeide. Muitíssimo obrigada pela participação, Dr. Jorge. É sempre uma honra tê-lo também aqui conosco. E eu vou aproveitar para ir direto lá para o CCAA, saber o que essas crianças estão aprontando e falando muitíssimo bem inglês. Falem, alunos do CCAA. Hands Up! Aprenda inglês. Apoio cultural CCAA Matão. Hello, good morning. Hey Anna, so you are the new exchange student. How are you doing? I'm doing good. Can I give you a tip? Sure, please. When you answer I'm doing good, prefer saying I'm doing well or I'm doing great. Really? Why? Because saying I'm doing good seems that you're doing something good, like charity for example. Or only I'm good instead of I'm doing good, okay? Oh, okay. Got it. Thank you, guys. Oh, here comes Raina. Such a pain in the neck. Hey, girls. I hope you have studied a lot for the test. Good luck. You will need it. Oh, she pisses me off. Aline, you said you have a pain in the neck. I have some medicine here. Would you like to take one? Oh, no, dear. It's an expression. Sorry, I confused you, dear. Yeah, Anna, actually she said Miss Reynolds a pain in the neck. Oh, got it. Which means she's so annoying, you know. Oh, thank you guys for being so patient to me. English can be tricky sometimes. It sure can. Don't worry about that, we're here for you. You can count on us for everything. Thanks guys, I really appreciate that. So let's go to class, it's time to face that pain in the neck. Way to go, Anna. Good luck, guys, as Miss Reynolds said, bonita. Hands Up! Aprenda inglês. Apoio cultural CCAA Matão. Muitíssimo obrigada, CCAA de Matão. É muito bom vê-los falando tão bem e fluentemente aqui no Conexão Saúde. E a gente volta agora para o nosso super bate-papo com Cássio Ropelato, psicólogo, especialista em cura, comunicólogo, e a gente falava sobre as pessoas que não percebem que precisam de cura, que não... Como que a gente pode falar? Que não entenderam ainda que estão numa situação problemática, é isso, Cássio? Exato. Na verdade, as pessoas como que a gente poderia falar? A questão do equívoco da vida. Na verdade, eu sinto assim, que na verdade o que nós vivemos é um equívoco. Então 70% das pessoas sequer sabem disso. Se a gente pegar o planeta Terra, 70%, tira 70% das pessoas, elas nem sabem que elas têm um problema. Vivem no piloto automático. Exato, eu tenho dor de cabeça, mas isso é normal, é porque eu tenho enxaqueca, eu tenho gastrite, eu tenho... Enfim, eu me sinto triste, eu não me identifico com o mundo, mas eu não consigo fazer uma correlação isso com algo mais profundo. E então 30% das pessoas do mundo, elas começam a compreender
elas saem dessa percepção do problema, elas já entendem, só 30%, que elas têm um problema e elas conseguem olhar para a solução. A maioria fica olhando muito para o problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu tenho uma dificuldade, eu tenho depressão. E elas ficam alimentando essa crença, o que dificulta o processo de cura. Uma retroalimentação, é Exato. o tempo todo. A doença, o problema, o sistema adoece e então essas pessoas se retroalimentam. É o que, por exemplo, o amor exigente chama de o componente da dependência secundária ou codependência. É mais ou menos isso. E aí, num determinado momento, essas 30 pessoas, elas começam a olhar para a solução. É aqui que começa o teu caminho. Que muda a chave. Exato. Será que precisa ser assim? Será que é assim mesmo? Será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou assim e não mudo? As pessoas têm que me aceitar? Então, essas pessoas, elas começam a caminhar. E aí nós vamos para 1%. 1% das pessoas é muito pouco. São pessoas que descobrem que você é 100% responsável pela sua cura. Você é 100% responsável. Você tem uma conexão direta com o processo de cura. Quando eu falo responsabilidade, não no sentido de culpa, mas de poder. Você tem um poder dentro de você. Você tem uma força dentro de você capaz de levá-lo ao processo de cura. E não tem nada a ver com pensamento positivo. Porque eu acho que quando a gente fala de pensamento positivo, parece tão vago, tão raso. Ai, se você tiver o pensamento positivo, tudo vai mudar na sua vida. Mas não adianta eu ter o pensamento positivo de que se eu jogar um papel aqui, ele não vai cair. Existe a lei da gravidade, ele vai cair com ou não meu pensamento positivo. Na verdade, o pensamento positivo é uma mentira que você conta e, é claro, o que é memória? Fato mais emoção. Você diz, não, eu vou começar a repetir, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. E quando eu olho, eu vejo que eu não tenho nenhuma felicidade. Ou seja, por mais que eu repita isso, seria a mesma coisa que tentar mentir para uma criança ou mentir para outra pessoa. A responsabilidade pela nossa cura seria por meio da construção de um novo ser, então? Não, reconhecimento quem verdadeiramente você é. Quem é entendi. você de verdade? Será que você é esse doente? Será que você é esse depressivo? Será que você é essa pessoa perdida? Será que você é falido? Primeiro, muitas pessoas, eu vejo hoje as questões dos coachings dizendo que ser bem-sucedido está muito ligado ao teu retorno financeiro. E o mais engraçado é que a maior parte das pessoas que têm um absoluto retorno financeiro, que não tem problema nenhum material, são profundamente infelizes e também não encontram esse sentido da vida. Equivocadamente a gente diz que o dinheiro não compra a felicidade, mas manda buscar. Não, a única coisa que o dinheiro compra é o prazer. E ele é momentâneo. Ele não compra a felicidade. A felicidade, inclusive, ela não tem motivo. Se eu perguntar para você, Priscila, por que você é feliz? Se você me der um motivo, com certeza não é felicidade. Você vai olhar para mim, quando você realmente souber o que é felicidade, vai dizer, eu não sei por quê, mas eu sou. Porque ser feliz é parte da minha essência e não depende da doença que eu estou vivendo, do problema que eu estou vivendo hoje. Ser feliz, mesmo no momento de uma grande transição, de uma tempestade, é possível. Você tem algo inalterado dentro de você. É esse 1% quando ele compreende que você é o autor da tua vida. Saia da vitimização. Não foi a vida, não foram as pessoas que massacraram você ou que impedem você de crescer. Não tem nenhum Deus lá apontando quem vai ser feliz e quem não vai ser feliz. Ele escolhe, né? Exato. É muito difícil. E sair desse papel de vítima também, para certas pessoas, é muito difícil. As pessoas se vitimizam e parece que elas se alimentam daquele momento. Sair do papel de vítima é muito difícil porque quando você sai do papel da vítima, você se torna parte ativa do seu processo de cura. Algumas pessoas preferem os ganhos secundários. Enquanto eu sou doente, você cuida de mim, você tem pena de mim, você me respeita porque agora eu sou doente.
Então, muitas vezes a doença tem uma dimensão onde eu tenho ganhos secundários e mexer nessa parte, mexer nesse âmbito é muito complicado, porque você tem que ser responsável. E a gente também fala, um dos problemas psíquicos é a depressão. 320 milhões de pessoas no mundo, né, sofrem de depressão. No Brasil, 11,5 milhões também. E sempre foi muito claro, olha, depressão não é frescura, depressão não é ser vítima. Então, como lidar com a pessoa depressiva que não a trate como vítima da doença? Como que a gente pode lidar de uma maneira, de fato, que gere um resultado positivo? Uhum. A primeira coisa... Porque é difícil para quem tem e é difícil para quem lida, né? Sim, sim. Eu vou falar primeiro da questão da essencial da depressão, que para mim está ligado essencialmente à questão do sentido da vida. A primeira questão é, você quer se curar dessa depressão? Muito dificilmente eu vou encontrar uma pessoa que vai dizer, não, eu não quero me curar da depressão. Sim. E aí eu faço a segunda pergunta, o que é ser feliz? E aí a pessoa começa a olhar para mim e ela não sabe o que é ser feliz. Como se vai se curar se você não sabe o que é ser feliz? Ou não sabe o que quer, basicamente? Ou não? Não tem nada a ver? Pode ser, mas eu acho que está mais ligado a essa questão do essencial. O que é ser feliz para você? Como que você quer uma coisa que você nem sabe o que é? E muitas vezes você acaba descobrindo que ser feliz para mim é ter um emprego bacana, é ter uma repercussão profissional, é encontrar alguma pessoa que me valorize, um grande amor, e nada disso essencialmente é felicidade. E então você começa a perceber que aquilo onde você construiu, ou que você chamava de felicidade, na verdade é uma ilusão, e é por isso que você está infeliz. E a gente vive muito na ilusão, Cássio. Basicamente, nós somos uma máquina absolutamente iludida que vivemos inputs o tempo todo, o tempo todo. Poucas são as pessoas que acordam no meio de toda essa máquina e escolhem ser feliz. Porque escolher ser feliz só pode quem é livre. Enquanto eu estou aprisionado a essa ilusão de valores que não levam a lugar nenhum, que não significam absolutamente nada, que valor tem todas as questões materiais ou superficiais em detrimento daquilo que é essencial. Se eu passo na rua e eu não tenho compaixão do meu irmão que sofre, como eu posso me considerar bem-sucedido se para mim o problema que está acontecendo na África, ou o problema que acontece no Oriente Médio, ou o problema que acontece no Brasil não me diz respeito? Mas aí então eu vou dizer para você que eu estou sofrendo porque morreu e aí eu vou, meu filho, meu pai, minha mãe, e eu tenho motivo então para te dizer por que eu estou sofrendo. No entanto, você não vai sofrer com os pais da África, você não vai sofrer com os pais que caminham pelas ruas, porque não é seu, porque você não tomou posse. A gente não tem um sentimento coletivista, nós somos extremamente egoístas, é isso? Exato. E é nesse momento, então, da minha jornada, que eu comecei a me questionar, então, o que é verdadeiro? O que é real de tudo isso? Então, nesse mergulho interno, no silêncio interior, eu descobri o que é a fonte, onde eu não mais acredito que existe eu e Deus, eu e a cura, eu e a felicidade. Isso tudo é uma realidade só. Não existe eu e você. É a partir disso que amar e ter compaixão faz sentido. Porque eu feliz sozinho, isso não é felicidade, isso é egoísmo. Eu rico sozinho, isso não é riqueza, isso é pobreza. E aí a gente vai descobrindo que esses valores, eles vão se tornando essenciais e são eles que no universo terapêutico, no universo do autoconhecimento, promovem curas tão profundas que não estão relacionadas necessariamente com a tua qualidade física, porque muitas vezes você não vai conseguir isso. Mas quantas pessoas que eu encontrei absurdamente curadas, clinicamente doentes. Pessoas que dão lição de vida para nós, que nos mostram o que é de verdade ser feliz. Elas não têm nenhum motivo, como eu falei para você, para ser específico, feliz, né? mas elas são felizes. Mas será que só na dor, no sofrimento que a gente percebe isso? A gente consegue perceber sem sofrer, sem sentir dor, Cássio?
Então, mas Pra gente finalizar aqui o nosso programa. a gente precisa de diferenciar dor e sofrimento. Sim. Dor é parte da realidade humana. Todos nós, em algum momento, vamos experimentar a dor. Sofrimento é como você reage a essa dor. Quando você nega ou se opõe a essa dor, então você começa o processo de sofrimento. Quando você aceita Quando você se revolta com o que aconteceu, é o sofrimento. Exato. Só quando você sente a dor, claro, quando você perde um filho, claro que você vai sentir dor, não tem como não. Mas é uma dor mais resignada. Eu posso perder um filho e a dor é imensa, perder um filho. É algo que quem é pai, quem é mãe sabe disso. Sim. É uma dor que vai muito além do que alguém pode do que imaginar. Se imagina. Só que não é sofrimento. Porque me dá a oportunidade de perceber que não foi meu filho que morreu. Hoje, milhões de filhos morrem hoje. Na África, no Nordeste, por falta de assistência médica, por falta da nossa postura como ser humano. E olhar para isso dá a dignidade de perceber que eu posso me relacionar com aquilo que aparentemente é morto, mas no meu coração, aquilo que faz sentido dentro de mim. Transcende. Sim, porque você não fica apegado a algo material ou externo. Ao fato. Então, assim, isso eu tenho aprendido muito nas minhas palestras, com depoimentos de pais, mães, pessoas que passaram problemas incríveis. E se você pegar qualquer biografia, qual é que vai tocar seu coração? Aquela pessoa que tudo deu sempre certo na vida dela? Não, o iludido pode ser que ele se toque por isso. Mas o que vai tocar realmente teu coração é aquela pessoa que superou um momento de dor. E ela te conta como ela fez para superar essa dor. Isso é cura. Isso é autossuperação. Cássio Ropelato aqui no Conexão Saúde e a gente só tem que agradecer, Cássio, sua participação. Muitíssimo obrigada. Te espero mês que vem aqui para a gente refletir muito mais sobre cura, autoconhecimento e outras questões que você pode mandar para a gente no conexãosaude@gmail.com. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta para o bloco mais saboroso e delicioso do programa, que é o do Cozinha Saudável. O que será que você, chefe Chico Olive, aprontou pra gente hoje? Eu tenho certeza que todos vão gostar, está sempre uma delícia, mas quando a gente fala de sabor, a gente lembra do suco de laranja Life. O que é o suco de laranja Life? Ele é 100% integral. O que significa ser 100% integral? Não contém adição de açúcar, não contém adição de água, não contém adição de nada na realidade. É 100% integral, prontíssimo para beber. Tem embalagens de 200 ml, 300 ml, 1 litro, 2 litros. Todo sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life! E agora a gente vai lá para o ABL Residência, onde a gente grava os nossos cozinhas saudáveis, os nossos blocos. E eu queria contar para vocês, eu sempre mostro a cozinha, eu mostro lá quando a gente está no ABL Residência várias fotos, vocês vão ver onde a gente está gravando, mas quem são os responsáveis pela venda do ABL Residência e pelos aluguéis? É a Tedwork e a Borsar Imóveis e Tedwork. A ABL Residência não poderia ter parceria melhor na venda e no aluguel da ABL Residência. São parceiros que estão no mercado há muito tempo, com muita expertise, know-how aí. Se você está pensando em alugar, em comprar, eu tenho certeza que você pode ir até a Tedwork e a Borsar Imóveis, que vocês vão ser muito bem atendidos. E agora a gente vai direto para o Cozinha Saudável. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. ABL Residência. Conheça o seu novo lar. Predileta Alimentos. Feito com amor. Pé de bolo. Bolos naturais. Borsar Imóveis. Tedwork Imobiliária. E a gente começa muito feliz o nosso Cozinha Saudável de hoje com uma animação total com ele,
Chico Olive. Olá, tudo bem? Obrigado. Hoje a gente vai fazer uma receita diferente. Ah, é? Eu vou fazer um grelhado, né? Eu assei um lagarto, olha lá, carne de segunda, né? Hoje com essa diversidade de raça, de boi e tudo, você consegue carnes de segunda muito macias e saborosas, né? Ela é mais saborosa que o filé mignon, que a picanha, assim, né? Mas há as controvérsias, tem gente que prefere outras carnes. Há controvérsias. Como Mas para tudo? Sim, eu estou preparando receitas aqui com os produtos da Predileta, coisas fáceis, nada muito elaborado, mas simples e gostoso. E feito sempre com muito amor. Ele fala que é simples e gostoso, mas não é não. Não é não, ele tá muito humilde. Sim. Tá muito humilde, Chico Olive. Não, é tudo muito gostoso, tudo muito gostoso. A gente brilha, mas a gente é humilde. Graças a Deus. Graças a Deus, sempre. E a nossa receita vai ser deliciosa mais uma vez? Vai. Quais são os ingredientes do dia, Chico? Eu vou fazer uma farofinha de fubá, né? Com um pouquinho de tomate, um pouquinho de erva e o milho da nossa Predileta. Que é tudo feito com muito amor sempre. E eu vou falar um parêntese que eu ia concluir. É criatividade. Isso. Tudo que você faz é criativo, Chico. É isso que eu queria falar. É mesmo. Porque desde eu formou o prato, eu falo, gente que não é da área, não tem esse know-how, esse conhecimento de fazer tudo assim. Olha, você falou uma farofa de fubá. Nunca. Porque gostoso. Também é uma receita caseira. Não sei porquê, mas a Predileta me remete a receitas caseiras, antigas. Feitas, né? Com carinho. Seio familiar. Eu também Exatamente. acho. Eu tenho essa sensação, Essa quem fazia, essa percepção. essa farofa fazia a dona Fina. Aí um beijo pra Márcia Pacheco, filha da Fina, que era a nossa cozinheira lá, que era incrível, uma pessoa incrível. Que bacana. E cozinhava maravilhosamente. Eu vou passar um pouquinho disso pra vocês aí. Nada como reconhecimento, não é? Graças a Deus. As pessoas que sempre estão na nossa vida e que entram para fazer toda a diferença. Vamos lá? Nosso amigo de hoje é o alho e a cebola para darmos início. Vou pegar 2 dentinhos graúdos. Eu vou fazer uma porção pequena, né? Até porque só tem uma produção de 20 pessoas, não preciso fazer comida para 40, né? Claro que não, que faça só para mim, né? Eu vou experimentar, eu sou egoísta, porque eu vou pensar na nossa produção. Porque eu não posso contar para vocês como que ela come tudo aqui. Ai, que delícia, gente. Deixa eu pensar aqui, vai. Vamos lá. Amo fazer. Gostoso, né? Culinária é cultura, é geografia, é confraternizar, né? E o mais legal é isso, é confraternizar, porque a gente faz, conversa, dá risada, experimenta. Você ri, né? Eu fico com cara de... É sempre assim, né? Mulher ri, a gente fica com a cara de bobo. Ele tá muito revoltado ultimamente, muito. Mas é vai o clima, passar é o clima. parte. Passou o calor, sabe? Aí, vamos lá. O alho... Gente, não fica se matando pra cortar alho, tá? Jamais. Ó, corta a pontinha, já falei várias vezes, né? Aí amassa ele bonitinho assim. Aí tira a casquinha, né? Parece que eu tô dando receita pra criança, né? Tira a casca. Mas quem é pai e mãe... Pois é, um beijo pra Leiloca, minha filha, 3 aninhos, vai fazer 3 aninhos, legal, né? Leila, vai fazer 3 aninhos, parabéns pra você. Não te conheço ainda, mas eu tenho certeza que você deve ser uma linda, uma graça. Obrigado. Ela vai fazer festinha de chefe de cozinha, ela falou. Por que será? Não sei, acho que é. Por que será esse tema? Ó, tá vendo? Cortei, espremi, acabou. Não precisa ficar se matando. Só que são difíceis de achar os bons amassadores de alho. Sim. Alho e cebola para qualquer farofa é fundamental. Então já deixo ele separado aqui, a cebolinha rapidinho aqui. Assim, sem querer acabar com o seu brilho, eu posso chegar um pouquinho pro lado verdade, aqui? Eu atrapalho ele. Eu falei que assim que ele for começar a cortar, eu vou sair de cena. Porque eu só preciso de espaço. Depois eu corto o dedo aí na frente de todo mundo e falo, ih, esse cara aí, eu sei não, hein? Eu vou usar meia cebola pequenininha, bem picadinha. E vou fritar ela com manteiga.
do jeito que eu gosto. Manteiga. Isso, manteiga. Pode cortar bem rústica, viu? Não tem muito problema, não. Bem rústica. Olha como que está saindo rusticamente o corte dele. Olha lá, agora a gente junta esses dois aqui. Não precisa tanto pra lá, né? Não, eu não quero. Pelo amor de Deus, eu né? não faço nada nesse quadro culinário, só experimento. Exato, é bom. Aí eu vou atrapalhar o chefe de cozinha? Ainda bem que você sabe, bem que você sabe isso. Claro, a consciência está ligada à pessoa sempre. Pronto, finalizei aqui. Vou pegar a nossa frigideirinha, pode ser? Sim, senhor. Vamos lá. Chegou a hora de grelhar? Não, vou fazer um refogadinho com essa cebola. Peraí. Vou mostrar para os nossos amigos, né? Com certeza. Aqui. Geralmente, para o pessoal não achar que eu estou fazendo errado, a gente coloca a cebola para dourar antes que o alho, porque o ponto da cebola é mais demorado do que o do alho, ok? Só que a gente está aqui numa boa, vamos fritar na manteiga, os dois vão dourar, eu pus os dois juntos, ok? Deliciosamente, ok, Chico Enquanto Livre. eu ponho isso aqui para refogar, eu vou contar. Eu vou. Nós estamos, ou não? Sim, por favor. E eu vou preparar o outro resto. Você conta onde a gente está nesse lugar maravilhoso e eu preparo o resto, pode ser? A nossa temporada do Cozinha Saudável é aqui no ADL Residência. Acho que vocês já sabem que a gente está nessa cozinha super espaçosa, deliciosa, feita sob medida para a família brasileira. E o ADL Residência também fica num lugar super privilegiado aqui da cidade de Araraquara. E eu vou contar para vocês alguns detalhes do ADL Residência, que são unidades com 3 opções de acabamento interno, 3 suítes, sala com 3 ambientes, varanda gourmet. A varanda gourmet tem uma vista maravilhosa. De frente para a igreja, para uma praça, é bem uma visão. Piscina, sala fitness, 2 vagas na garagem, espaço para salão de festa, brinquedoteca, 2 elevadores, hall de entrada mobiliado, portaria, enfim. Conheçam o ABL Residência. Você que está procurando um novo empreendimento, um novo lar, converse diretamente com a Borsari Imóveis e com a TED Work, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Como estamos, chefe Chico Olive? Estou refogando a cebola e o alho na manteiga, né? Depois eu vou colocar o milho da predileta. Eu como milho na lata, eu abro e como É gostoso. Não precisa de nada. Olha a receita que eu estou passando para vocês de 1 minuto. Milho com colher. Milho na colher. Tá ótimo. É isso aí, tá vendo? Praticidade, não tem. Praticidade. Vou pegar eu não passo. Nunca, jamais. Jamais. Com a predileta, não. É uma delícia, né? Ó, é isso aí. Tá vendo? Ó, mais um tomatinho. Achei esse tomate lindo no mercado. Maravilhoso. Como que tá a nossa manteiga ali? Precisa de mais manteiga ou não? Eu acho que não, Chico. Eu faria mais um pouquinho ou não? Ah, sim. Mas quem sou eu, né? Olha o perfume, né? Que delícia, esse Vamos cá, vamos voltar aqui. Por mais um pouquinho de manteiga, então. Pra refogar. Olha o ponto que ela tá começando a ficar transparente. Depois eu vou dar uma douradinha nela com o milho, tá bom? Gente, hoje é dia de estrelinha novamente, senhor Chico Olive. Eu vou ganhar estrelinha todo o programa? Nossa, eu tô muito sem critério, talvez? Eu acho. Tá muito fácil pra você? Tá sem graça? Não, tá você sem... Você não está sendo desafiado? Sem referências. Não. Eu sei. E quem está em casa também percebe, por mais que esteja na TV, percebe, é muito bom. E não é puxa-saquismo, nada disso. A gente podia convidar um dia um telespectador pra vir ver a gravação. Eu ia adorar. Cozinhar pra você, nossa. Você quer estar aqui no Cozinha Saudável, no ABL Residência, na próxima gravação? Mande um e-mail para prisciladepaula.tv@gmail.com. Você estará conosco. É isso? E cabe nesse, né? Cabe aí, você à aqui. vontade, fica tranquilíssima. Aproveita
e vem conhecer o ABL Residência. Ótimo. Posso? Manda ver, Chico. Cebolinha, como eu prometi, o milho. Como é uma farofa, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui. Vou voltar mais um pouco pro fogo. E agora a gente já está quase finalizando aqui a nossa receita. Esse eu fiz um lagarto assado, né? Tá vendo? Tipo um rosbife. E você vai me dar aquele pratinho ali, ó. Claro, senhor. Ó. Chico Olive. Esse garfinho pra você. Eu vou pegar a nossa farofinha. Ah, chegou a melhor hora do quadro culinário do Cozinha, que é experimentar as delícias dos chefes do Cozinha Saudável. Que delícia, né? Posso fazer direto da panela. Fazer a montagem do seu prato, tá? A super montagem. Tá perfumado ou não? Essa é a pergunta. Muito. Perfeito, agora eu vou pôr Eu gostaria que quem está em casa poderia sentir o perfume, cheirinho. O cheirinho. Você segura esse só para eu Claro. cortar a carne. Aqui eu vou tirar 2 fatiazinhas, tá bom pra você? Tá ótimo, Chico. Bem fininhas. Delícia. Vou pegar esse limão para dar um toque final na decoração do seu prato. O que eu mais gosto é de... Eu fico na expectativa da decoração do prato. É muito bacana. pintura, o que vocês né? fazem, é demais. Olha aqui. Pegar a carne, o rosbife, né? A gordura pra cima. Ah, é? Farofinha. Os 2 limões, né? Posso passar uma aguinha na mão? Claro, senhor Chico Olive. E agora é a vez do nosso amigo ali que vai passar os brotinhos pra gente. O nosso super produtor. Nossa produção. Vou agradecer aqui para você, Enzo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cozinha Saudável, nos ajudando. Ah, Não grande é? Enzo. Grande Enzo. Mais uns brotinhos aqui, porque isso que vai dar o toque final na decoração do nosso prato, né? Deixa espalhadinhos aqui. Tá ótimo assim pra você? Chico Olive, sempre nos surpreendendo, e eu fico muito triste de ter que experimentar e tirar toda a beleza desse prato pronto. Miki, tirou a fatia do nosso prato? Posso experimentar? Tá feito. É hoje que eu também vou passar por debaixo desta pia, como minha amiga Ana Maria. Ana Maria, grande Ana Maria. Grande Ana Maria! Viva Ana Maria! Aumenta um pedacinho da carne. Ai, E um pouquinho do... É a farofa, Aê, né? garota. Principal, depois de ter visto... Mais um pouquinho da farofa, mais um pouquinho da farofa que tá quentinha. Chico Olive. Gostoso? É isso aí. Chico, onde você está? Quais são os seus restaurantes? Conte Eu para estou nós. no Shopping Jaraguá, na praça de alimentação, com o nosso fast food. O Live virou fast food também, com a risoteria. Lá nós temos de grelhados, salmão, picanha, alcatra, filé mignon, com risoto, com salada, com arroz, feijão, pratos kids, massa, tem tudo lá. Depois temos o Gastrobar, que é na Napoleão, se eu me O dei. Live Gastrobar na Napoleão CMD. Isso, que é esquina com a Praça dos Advogados. Delicioso. Chico, Comidinha de caseira ou não? 10 coraçõezinhos, 10 estrelinhas para
Parabéns mais uma vez para Chico Olive. Ele não está se sentindo desafiado mais porque ele sempre está ganhando as 10 estrelinhas e os 10 corações. Mas na próxima receita eu serei dura com Chico. Mais desafios. E a gente não pode esquecer do que, Chico Olive? Da super sobremesa. Vamos lá. E eu não esqueço, porque eu adoro um doce, um bolo feito para encantar. Olha só, Michelute, esse bolo de coco delicioso, feito pela boleria Pé de Bolo. Bolos artesanais, bolos naturais. Fica na Rua São Bento, aqui na cidade de Araraquara. É uma boleria, uma cafeteria, você pode passar a sua tarde lá num momento provençal. É tudo com muito carinho, muito caprichoso. Olha, café, cappuccino, salgados. Eles têm bolos lanches, prontos assim para pegar? Bolos prontos. Você chega, compra e se quiser tchau. dar uma passada, é só Ainda pegar toma um o bolo. café. Tem vários. Esse aqui de coco é delicioso, de maçã, o de banana com gota de chocolate. Eu sei vários porque eu sou cliente da Pé de Bolo. Isso aí. E é por isso que eu trouxe eles pra cá. Ok? Pé de Bolo, a gente finaliza e a gente agradece com todo o nosso coração, nosso carinho ao Chico Olive por mais uma vez estar aqui com a gente. E a gente volta semana que vem. Até a próxima, né? Cozinha Saudável. Apoio Cultural. ABL Residência. Conheça o seu novo lar. Predileta Alimentos. Feito com amor. Pé de Bolo. Bolos naturais. Borsar Imóveis. Ted Work Imobiliária. 10 coraçõezinhos sempre pra você, chefe Chico Olive. Que delícia, que banquete. Parabéns, eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão adorar essa receita. Super fácil de fazer, que até eu consigo fazer essa receita. Olha que beleza, hein? E agora eu queria agradecer quem? A Elo Boutique, que sempre me veste para os 2 programas. Elo, 10 coraçõezinhos sempre para você também. E para a Cidinha da New Look, que sempre arruma meu cabelo, me produz maquiagem. Meninas, muitíssimo obrigada hoje e sempre. E a gente fica por aqui, a gente se encontra todas as quartas-feiras às 10h15 da noite, logo depois do Jornal da Cultura e também às 1h45 da tarde. Muito obrigada pela sua audiência, um super beijo para vocês e até a semana que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Suculife. Laranja da Fazenda. H Saúde. Seu plano. Seu hospital.